Boa noite, amigos. Boa noite. É sempre um prazer estar nessa casa tão acolhedora, onde temos amigos, e a gente está sempre aqui tentando trazer alguma matéria que seja interessante, que possa agregar alguma coisa para cada um que está aqui presente hoje. É sempre um orgulho estar aqui e agradecer sempre para Débora, Anderson, Nilson e todos da casa que sempre nos recebem com tanto carinho. Então, o assunto de hoje é orgulho e vaidade. Conta a lenda grega que Aquiles tornou-se invulnerável quando, ao nascer, ele foi banhado pela sua mãe nas águas do rio Estige. A mãe o pegou e desceu ele na água e trouxe de volta. Apenas o calcanhar, por onde a sua mãe o segurou, não foi banhado pelas águas do rio. Aquiles, o invencível guerreiro, tornou-se vulnerável. Porque naquele ponto onde a mãe pegou, ficou chamado que o calcanhar de Aquiles, porque onde ela pôs a mão, a água não banhou. Então ele ficou com um ponto vulnerável. Por que eu estou contando essa história de Aquiles? Como é que volta aqui, meu Deus do céu? Porque todos nós temos um ponto fraco. Todos nós temos um calcanhar de Aquiles. Todo mundo, a maioria, sabe quais são os seus pontos fracos. E eu recebi dos meus amigos espirituais um pedido para que eu fizesse essa palestra, que eu preparasse uma palestra sobre orgulho e vaidade. Por que será, não? Quem mais precisa de orgulho e vaidade? É meu ponto fraco. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Orgulho e vaidade é uma fraqueza, um sentimento, e a gente tem que combatê-lo, né? O orgulho significa que tanta autoestima, que todo mundo é ruim e você é o melhor. Esse é o sentimento de orgulho. Quando empregamos a energia do orgulho, não há espaço para aprender. Eu já sei tudo, eu sou bom. Mas não é a roupa que você usa, o carro que você tem, ou talvez a beleza. Nada exterior. Nada exterior determina se você é uma criatura humilde ou orgulhosa. Sabe por quê? Porque muitas vezes, corações detentores de muita riqueza são pessoas extremamente humildes. E, às vezes, pessoas que moram nas ruas são extremamente orgulhosas e arrogantes. Então, não é o dinheiro, o poder, a riqueza que torna a pessoa humilde ou orgulhosa. De onde vem esse orgulho? É um sentimento que vem lá do tempo de, para quem gosta de estudar a Bíblia, Adão, ele já, quando ele desobedeceu a Deus, foi por orgulho que ele quis ser como Deus. E se Adão quis ser como Deus, ele se tornou uma pessoa orgulhosa, prepotente, vaidosa, e ele queria ter o mesmo poder de Deus. Então começa aí já o orgulho, e ele vem vindo, né? Todas as pessoas têm, portanto, esse sentimento dentro de si, que tem que ser estudado e tem que ser condenado, né? Então já vem de Adão essa tendência de querer ser
uma pessoa orgulhosa, prepotente. Um exemplo bíblico que eu achei interessante trazer para vocês foi a história de Nimrod. Nimrod, na Bíblia, depois que houve o dilúvio, vocês sabem que na arca tinha Noé, suas 3 filhas e tem os seus 3 genros, né? Genros que fala, né? Então, depois do dilúvio, passados mais ou menos 180 anos, um bisneto de Noé, chamado como famoso caçador, seu nome era Nimrod. E ele era extremamente orgulhoso, prepotente, e ele fez um reino para ele na época. E ele teve a ideia de fazer a Torre de Babel. E nessa torre ele pegou os seus escravos e estava fazendo essa torre. Ele queria chegar lá no céu para mostrar o quanto ele era poderoso, ele poder ver todo o reino dele e ele dominar todo mundo. Conta a Bíblia que aconteceu que Deus confundiu as línguas e a palavra Babel significa confusão. Então Deus misturou as línguas e aí um pedia o martelo, o outro entregava a foice e não se entendiam mais. E aí cada um que se entendia foi se espalhando. Se eu entendo aquela pessoa, eu vou para um canto, o outro entende o outro, foi para outro canto, e isso espalhou as línguas para que o mundo se espalhasse e não ficasse concentrado num lugar só, com um rei que era extremamente orgulhoso, prepotente, como Nimrod, que era o famoso caçador, era a fama dele naquele tempo. Então a gente vê exemplos de orgulho na Bíblia, na mitologia e em tantos outros lugares, não é? E o orgulho tem suas filhas, as 3 filhas de orgulho, que é a arrogância, a vaidade e a prepotência. Não é? Nos fechamos ao valor do outro. Não é? Só eu que tenho valor. O valor do outro, só eu que tenho valor, você não tem valor. É assim que o vaidoso se sente, não é? Agora, existe a diferença de orgulho e vaidade, que fique bem claro aqui para vocês. O orgulho é um sentimento interno. Eu sou bom. Eu tenho o meu orgulho, eu sou orgulhoso. Agora, a vaidade é você querer que os outros pensem alguma coisa de você. Notou a diferença de orgulho e vaidade? O orgulho é um sentimento meu. Está aqui dentro de mim. Eu sou orgulhoso, eu sou bom, eu sou o melhor. Vaidade é quando eu quero que as pessoas me aplaudam, as pessoas me deem a moral que eu quero ter. Notaram a diferença de amor e vaidade? Agora, todo orgulho é pecaminoso e errado? Não. Existe o orgulho virtuoso e existe o orgulho egocêntrico. Qual a diferença do orgulho virtuoso e do orgulho egocêntrico? Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu tenho orgulho de ser espírita. Eu tenho orgulho de fazer parte da doutrina espírita. Tem alguma coisa errada nisso? Eu senti orgulho? Agora, se eu falar assim, eu tenho orgulho da doutrina espírita porque ela é a única que salva, as outras nenhuma presta, só presta o espiritismo. Notou a diferença do orgulho? O orgulho de onde? Virtuoso é aquele diferente daquele orgulho egocêntrico, só meu. Entende? É importante a gente entender isso. Né? Conhece aquela pessoa que, às vezes, um cara que tem um poder, alguma coisa, alguém vai falar com ele e fala, você sabe com quem você está falando? Quer mais orgulho do que isso? Não é? Aquela pessoa que dá uma carteirada em você, um deputado, um delegado, um juiz, um policial, um coronel. Você sabe com quem você está falando? Quer mais orgulho do que isso? É um exemplo muito grande disso, né? E também a gente vê como a nossa sociedade está deturpada com respeito a isso. Por exemplo, quando tem nos aeroportos a sala VIP. Eu sou VIP, então eu não vou ficar misturado com as pessoas. Eu tenho um lugar só para mim, onde as pessoas me atendem. Bacana ser VIP, né? Mas isso não é um sinal de muito orgulho?
de muita vaidade? Porque a própria sociedade já convencionou que existem pessoas especiais. Olha, que diferença tem uma pessoa que está na sala VIP e outra que está lá fora, lá na cadeirinha do aeroporto? Pois é, né? Engraçado que o mundo está muito competitivo, e a gente começa a pensar em competição, e quando tem alguém muito melhor do que eu tenho inveja, porque ele está acima de mim. Se ele está muito abaixo de mim, eu desprezo. Agora, se ele é igual a mim, eu vou competir com ele, para ver que eu sou melhor do que ele. Notaram? A gente tem que começar a raciocinar e pensar essas coisas, não é? Que perigo que o orgulho pode nos levar, não é? Agora, nós temos, para que a gente possa evoluir na doutrina espírita, nós temos que sempre fazermos um autoexame. Todo mundo, acho que alguns aqui, os espíritas mais antigos, se lembram que a importância do autoconhecimento, né? Conhece-te a ti mesmo. Somente se conhecendo, você começa a entender os seus pontos fortes, o seu calcanhar de Aquiles, qual é o ponto que você deve mais lutar para poder ser melhor, não é? Mas, ao mesmo tempo, tem também a história de Santo Agostinho, que os mais antigos aqui devem se lembrar, que Santo Agostinho sempre dizia que toda vez que ele ia deitar-se, ele punha a cabeça no travesseiro, ele fazia um pensamento sobre o seu dia, quais foram as suas atitudes, tudo que aconteceu, e onde ele poderia ter melhorado, onde ele poderia ter errado, se ele machucou alguém, se ele fez alguma coisa errada. Então ele faz um autoexame toda noite, fazia Santo Agostinho, e ele deixou isso como exemplo para nós. Então, além do buscar o autoconhecimento, tem a história também de Santo Agostinho, né? Mas todos nós sabemos que nós temos as nossas polaridades. Polaridade. Eu tenho orgulho ou humildade. Eu tenho coragem ou eu tenho covardia. Isso a gente tem que tentar encontrar um equilíbrio, tá? Porque todo mundo tem esses sentimentos. Agora, é difícil você conseguir sempre estar certo, não é? Então, essas polaridades, Aristóteles, o grande pensador grego, ele dizia, né, que a importância é o caminho do meio, é o equilíbrio. Porque não adianta eu ser tão corajoso ao ponto de se meter por aí e correr riscos que às vezes desnecessários, ou ser um covarde. Então, você tem que ter, muitas vezes, o equilíbrio, que a gente pode usar uma palavra chamada parcimônia. Parcimônia. O que é parcimônia? É você ter equilíbrio nas coisas. É você não exagerar nas coisas, né? Eu tenho parcimônia até para comer. Não vou me empanturrar de comida, eu comi o necessário, não é? Parcimônia também eu posso dizer que é economia. Eu fazer as coisas de forma moderada. Então, nós devemos ter parcimônia. Agora, orgulho e vaidade não são ruins, desde que isso não seja exagerado para o lado do mal. Eu tenho orgulho de ser espírita. Eu tenho orgulho de ter feito faculdade. Eu tenho orgulho de ter comprado o meu carro. E a mulher, ela pode ser vaidosa de passar um batom, arrumar o cabelo, comprar uma roupa mais bonita para ir numa festa. Qual é o problema da vaidade feminina? Desde que ela não seja exagerada, desde que ela não seja a coisa mais importante da vida dela. Então, não é errado ter orgulho, nem mesmo vaidade. Faz parte da nossa vivência sermos pessoas que buscamos o nosso melhor. Eu querer trocar de carro, eu querer comprar uma casa melhor, eu comprar um sapato bonito, nenhum problema. Mas com parcimônia, com equilíbrio. Então, a vaidade e o orgulho, você pode muito bem ponderar. E não é errado,
Não tem nada errado nisso, você ter orgulho e vaidade. Porém, quando você passa um pouco do limite, opa, está na hora de eu voltar um pouquinho. Por quê? A gente, quando está tentando evoluir e fazendo um autoexame sozinho, a gente precisa fazer uma listinha. Assim como Santo Agostinho fazia, eu falo assim, onde foi que eu estou exagerando? Será que eu estou fazendo alguma coisa que eu estou passando do limite? Será que essa atitude que eu estou tomando é um sintoma exagerado de orgulho ou de vaidade? Ou eu devo dar uma brecada? Então, esse tipo de listinha de exageros que a gente faz é um autoexame muito interessante, que pode te ajudar a não correr o risco de se tornar uma pessoa extremamente egoísta, ou extremamente orgulhosa, ou extremamente vaidosa. Inclusive, quando você vai praticar uma caridade, não é? Aquela história, o que a tua mão direita der, a esquerda não precisa saber. Isso também é uma coisa que eu gostaria de discutir com vocês. Eu costumo fazer uns trabalhos aí, final de semana, né? Entregando coisas, caridade para algumas entidades, algumas comunidades carentes. E eu tenho uma corretora de seguros, eu tenho muito cliente que é muito bom de grana, sabe? E aí, o que eu faço? Eu falo para eles as coisas que a gente faz, para ver se ele me ajuda a ganhar alguma coisa. O mês passado, um sujeito que é dono de um posto de gasolina, muito amigo, ele tem 2 postos, é um cara muito bem de vida, ele me deu 72 cestas básicas para eu entregar para as comunidades. Ontem, eu tenho uma caminhonete, que é mais para isso mesmo que eu tenho, eu ganhei 2 caminhonetes de alimento e eu estou ferrado esse final de semana, eu vou ter que trabalhar sexta, sábado, domingo para entregar, porque é muita coisa. Mas aí você fala assim, mas se eu não divulgar o trabalho que eu faço, como é que as pessoas vão saber que eu faço caridade? Como é que eu vou ganhar a cesta se eu não contar para ninguém que eu faço? Peraí, tem um paradoxo aí. Se eu não contar nada para ninguém, eu vou fazer bem quietinho, né? Aí quem vai ganhar, dar as coisas para mim ganhar, vocês não sabem que eu entrego? Então, cabe à minha consciência determinar se eu estou exagerando, se eu estou fazendo de forma exacerbada. Ficou ruim aí esse negócio aí. Ou se eu estou me jactando. Se eu estiver com orgulho demais, peguei 70 cestas básicas, eu sou o bom. Então a gente tem que começar a ponderar isso. Meu Deus, como é difícil, não é? A gente equilibrar as coisas. E a gente tem que começar a sentir no coração da gente. É difícil. É muito difícil, principalmente quando Deus te abençoa com muitos bens. Eu queria citar 2 exemplos interessantes. A Igreja Católica, ela tem uma tendência, principalmente a católica, algumas evangélicas também no Brasil, onde ganhar muito dinheiro é pecado. Aí você fala para o católico que está muito bem de vida, você está rico, hein? Eu? Tá louco? Não, eu sou pobre, que isso? O cara tem vergonha de dizer que ele ganha dinheiro. Não é? Agora, existem algumas religiões, principalmente a Batista nos Estados Unidos, onde a pessoa tem um maior orgulho de mostrar o que ele tem. Ele com aquelas caminhonetonas enormes de americano, sabe? Correntona no pescoço, ele vai na igreja no domingo, aquela carrão. Ele fala assim, esse orgulho eu tenho, porque Deus me abençoa com muitas bênçãos. Eu sou abençoado por Deus. E Jesus disse, né, que tenham vida e em abundância. Jesus quer que você seja uma pessoa cheia de carnezinho em casa? Ou ele quer que você seja feliz e que você tenha prosperidade? O que Jesus quer? Qual é a sua opinião disso?
Então é errado o cara da Batista lá ter orgulho do carrão que ele tem e falar assim, foi Deus que me deu porque eu sou privilegiado, porque Deus me ama e Ele me dá prosperidade. E o católico, não, eu sou rico, tá louco? Eu não. É um ponto para a gente pensar, não é? É um ponto para a gente pensar. Não estou falando nem que um está errado, nem que o outro está errado. Mas a gente tem que pensar com a gente. Porque o autoconhecimento é meu. É seu, é seu, é seu. E você que tem que pesquisar isso com você mesmo. E fazer a tua listinha de exageros. À noite, Santo Agostinho falou, estou aqui na cama, como é que foi meu dia hoje? Eu fiz muita coisa errada, não é? E aí a gente começa a ponderar, não é? Onde eu preciso ter parcimônia, equilíbrio, saber se isso não é a tônica da minha vida. Porque todos nós temos nossos ideais, as nossas missões do dia a dia, a nossa vida. Onde está o teu coração? Porque todos nós temos nossas metas. Eu quero trocar de carro, eu quero comprar uma casa, eu quero me tornar um palestrante espírita, eu quero ser um colaborador da casa, vem aqui todo dia abrir o centro aqui, porque vai ser bacana eu participar. Sei lá, eu não sei. Quero casar, quero ter filhos. A mulher tem muita satisfação de ter filho. E é uma missão maravilhosa de Deus você poder fazer isso, não é? Então, agora, se você tem a tua missão, a tua meta, né, comece a pensar, será que está certo o meu caminho? Estou indo bem nas minhas metas? Está condizente com a visão da doutrina espírita? Por quê? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações, e nós estamos passando por uma vida terrestre aqui de apenas 70, 80 aninhos. Mas eu sou um ser imortal, não eterno. Eterno é Deus, que Ele é atemporal. Mas eu sou imortal, porque eu não morro. Meu corpo morre, mas eu continuo a minha jornada. Vou para a espiritualidade, vou para a erraticidade, depois eu volto para cá novamente, ou talvez para um outro planeta, não sei. Mas essa vidinha de 70, 80 aninhos, ela é transitória, porque eu vim numa escola. Porque lá na erraticidade, lá não tem formas de você agir. Lá você estuda, você pesquisa, você tem escola e tal, mas atuar mesmo é aqui, quando você tem o tônus vital, você tem a energia da vida, sentimento, emoção, flor da pele, carne, sangue, emoção, prazer, tristeza, alegria. Então você pede para vir para cá, para você exteriorizar as suas teorias e você tentar consertar os pontos que você mais precisa para você continuar na sua evolução. Não é assim? Então, logicamente, que a gente não pode se esquecer que estamos num passar aqui pela Terra. Essa aqui não é a nossa casa, é uma escola, que eu posso repetir de ano, voltar de novo, mais uma vez, no mesmo ano, e meus amigos foram para frente e eu fiquei para trás, porque eu bombei na escola. Não é? Porque a escola não muda, quem muda é o aluno. Né? Então, todos nós trazemos resquícios de orgulho e vaidade. Veio lá de Adão, lembra? Depois Nimrod e assim tantos outros, né? A gente tem esse sentimento de orgulho e vaidade que a gente tem que ter um termômetro aí. É errado ter orgulho? Não. Vaidade? Também não. Agora, precisa tomar cuidado para não ser exacerbado, para não ser exagerado, não é? Então, eles se escondem em gestos sutis e pensamentos rápidos. Olha, quando você veja, já foi. Né? Então, a gente tem que estar sempre, como disse o apóstolo Paulo, quem pensa estar de pé, acautele-se para que não caia. Muitas vezes eu estou num caminho muito legal, e de repente acontece alguma coisa que muda, né? E realmente aquela história do dinheiro é perigosa mesmo, né? Quer conhecer a pessoa, dê poder a ela. A pessoa às vezes se mostra muito diferente do que ela seria,
Outra coisa que a gente erra muito. Você fala assim, aqui em Salto de Pirapora, ali naquele cantinho ali, é um pessoal muito humilde. Quem falou que as pessoas simples lá da rua ou do bairro nobre são pessoas humildes? Tem muita gente orgulhosa e prepotente lá. Cuidado com o termo que você usa. E tem muita gente muito rica, muito bem de vida, que são extremamente humildes. A gente tem que começar a ponderar isso. Como é que está meu tempo ainda? Embora? Então, eu queria ver alguns conceitos com vocês agora. Vamos começar com o conceito doutrinário. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Pobres de espírito são pessoas simples e humildes. Mas eles têm que ser mendigo? Tem que ser um coitadinho? Salomão foi um dos homens que mais rico que pisou nessa terra. Abraão, o seu reino não se punha o sol, pelo tamanho que era o seu reinado. Então, e Jesus sempre, como eu vou repetir, que tenham vida e vida em abundância. Ninguém quer que as pessoas sejam extremamente pobres, humildes, simples demais. Né? Dignidade. Dignidade. Andar com dignidade. E não, eu sou um coitadinho, não. Eu tenho dignidade. Isso não significa que eu sou orgulhoso por causa disso. Tá bom? Então, o orgulho realmente é um obstáculo ao progresso moral. Por quê? Porque se eu sou orgulhoso, eu não quero aprender nada, eu já sei tudo. Então, o perigo de você ser orgulhoso e achar que você já sabe tudo, então você não vai progredir. Progredir moralmente, eu estou falando. Que é o maior progresso que a gente quer ter. É muito bom progredir espiritualmente, progredir materialmente, progredir intelectualmente, progredir em cultura. Mas o mais importante é progredir moralmente, que é onde, infelizmente, a humanidade quase não progrediu. Se você olhar a ciência hoje, o homem hoje está dando ré em foguete, coisa de louco, né? Só que tem muita gente ainda matando pessoas por causa de um tênis. Então, o progresso moral, ele ficou muito abaixo do progresso material, do progresso tecnológico, por exemplo. O homem descobriu o átomo. Não é? O Livro dos Espíritos diz assim, a questão 785, diz assim: o orgulho e o egoísmo são as duas chagas da humanidade. Aquela história, quer conhecer o homem, dê poder a ele. É uma chaga, é uma doença, é um perigo. Não é? Você vê grandes homens da humanidade que Deus deu extremamente inteligência, e o que eles fizeram com ela? Homens poderosos que poderiam ter feito muito pela humanidade. Não é? Lá de trás, você começa com Napoleão, Hitler, pessoas extremamente inteligentes. Alexandre o Grande, tantas pessoas poderosas, inteligentíssimas, mas o orgulho e a vaidade fizeram com que eles se tornassem pessoas egoístas, queriam tudo só para eles. Porque é bom você querer o bem para você. Todo mundo, quando acorda de manhã, fala assim: eu quero o bem para mim hoje. Só que o bem que tem que ser teu, tem que ser o bem para todo mundo, não só para você. Porque se for só para você, tem coisa errada. O bem tem que ser bem para mim, mas que não atrapalhe o próximo. Que eu não tire do próximo. Que seja um bem para mim, mas que não seja mal para ninguém. Esse é o ponto, né? Na questão 917 diz: o espírito verdadeiramente superior é simples e modesto. Aliás, é interessante citar para vocês, alguns estudos que eu já fiz, que na hierarquia espiritual do eterno, na espiritualidade, na erraticidade, qual é a régua para você ser superior lá, para você mandar mais? Vocês assistiram o livro, por exemplo, assistiram o filme ou leram o livro
Nosso Lar? Muitos aqui assistiram, né? O filme Nosso Lar, lá tinha aquele que era o chefão lá, lembra? Esqueci o nome dele, alguém me ajuda? Não importa, mas ele era importantão lá, né? O que faz com que haja uma hierarquia maior lá? Sabe o que é? Não é conhecimento, não é autoridade, nem inteligência. É a quantidade de amor que a pessoa desenvolve ao próximo. Então, na hierarquia moral de Deus, a régua é o amor. Então, quem ama mais, manda mais. Olha que interessante. Manda no sentido de organizar as coisas, né? Liderar as coisas. Aí tá na ponta da língua o nome dele, gente do céu. Mas não importa. Então, a régua para você evoluir, como diz no Livro dos Espíritos 917, o espírito verdadeiramente superior é simples e modesto. Quanto mais simples e modesto e mais amor você tiver, mais superior você é. Olha que interessante. Inclusive, tem uma passagem interessante de André Luiz. Acho que foi André Luiz, se não me engano. Quando ele estava no umbral, não, foi Humberto de Campos, né? Ele estava no umbral e ele conseguiu sair de lá, através de ajuda de amigos e tal. E aí ele precisou de uma autorização especial para que a mãe dele descesse das esferas superiores para vir falar com ele. Teve que haver aprovação, porque ela era tão superior, ela tinha, portanto, muito mais amor, e ela precisou de autorização para descer para vir falar com ele, porque ele era muito mais rude do que ela. Ela estava num nível diferenciado por causa do amor. Então, a gente toma muito cuidado com o orgulho e egoísmo nesse sentido, né? De termos equilíbrio, de termos parcimônia, aquela palavrinha que é tão importante para a gente pensar em ter equilíbrio, em ter moderação nas coisas, não é? Inclusive, perguntaram para Bezerra de Menezes, Bezerra, quando ele estava encarnado ainda, perguntaram para ele, você tem orgulho e vaidade? Ele falou, tenho. Nossa, você, Bezerra de Menezes, tem? Tenho, só que tem uma diferença. Eu luto todo dia para amenizar isso. Se Bezerra tinha, imagina nós. Coisa para a gente pensar, né? Na Bíblia, 1 João, capítulo 2, 16, diz assim, a soberba da vida não vem do Pai, mas do mundo. Tomar cuidado com as coisas mundanas, com as coisas do mundo hoje, porque nós estamos de passagem aqui. Se a gente se apegar muito às coisas do mundo, a gente se distancia de Deus. E neste apego, principalmente se você for um sucesso, você passa a ter a soberba, que é a vaidade e o orgulho. Então, a raiz espiritual do orgulho é a soberba. Temos que tomar muito cuidado com isso, né? A queda pela soberba. Isaías, no Velho Testamento, um profeta de Deus, capítulo 14, de 12 a 15, diz, o símbolo da queda de Lúcifer foi a sua soberba, que ele quis ser tanto quanto Deus, né? O espírito que quis brilhar por si mesmo, ele que queria ter a luz própria só dele, não é? Então, o orgulho traz o distanciamento da luz divina. Por quê? Toma muito cuidado com o orgulho e com a soberba, porque às vezes você quer ser como Deus. Aliás, tem muito político aí que acha que é Deus, né? O cara acha que é Deus, cara. É poderosíssimo. Uma canetada e muitas coisas acontecem, né? Por causa da soberba. E com respeito ao orgulho do dia a dia, ofensas, melindres e críticas não aceitas
desejo de destaque e reconhecimento, vaidade nas boas ações, aí que eu falo sobre a caridade, né? Tomar muito cuidado com as boas ações na vaidade. Às vezes o cara vai dar alguma coisa para alguém e ele dá com soberba, né? Estou te ajudando. Toma aí para você. Eu lembro que uma época eu moro numa rua que passa a Aparecidinha, aquele pessoal que passa para sair da igreja católica e vai até a Aparecidinha para carregar a santa, né? E 1 ou 2 anos, eu e minha esposa compramos alguns pãezinhos doces, e eu saí de perto do meu condomínio para não acharem que eu era o bom da boca, fiquei mais distante um pouco, e eu entregava pãezinhos doces para aquelas pessoas que passavam, pessoas bastante simples. Cuidado, quase que eu falei humildes, né? Olha, pessoas simples que passavam ali, poucas posses, por dizer assim. E aí a pessoa passava e eu entregava. E às vezes eu ficava com vergonha de olhar nos olhos da pessoa e dar o pão. Porque você se sente mal às vezes de poder... estou te dando pão, olha aí. Né? Então às vezes eu virava o rosto, eu dava a mão e eu via aquelas mãos calejadas. E eu entregava o pãozinho para a pessoa. E eu ficava com vergonha, sabe? A mesma coisa eu senti também quando eu estou numa sala VIP. Eu estou aqui na sala VIP, sentadão, gostosão, tomando meu vinho aqui, e lá fora tem o pessoal nas cadeiras lá. Tudo bem, eu vou. Mas eu não me sinto tão bem com isso. Eu fico pensando nessas coisas, né? O orgulho no dia a dia. E a gente tem que começar a pensar nessas coisas, né? Tomar cuidado com a vaidade nas boas ações. No capítulo, Lucas, o evangelista Lucas, no capítulo 14, diz assim: quem se exalta será humilhado. Isso na doutrina espírita é muito comum a gente entender, que muitas vezes você vem aqui com uma missão muito interessante e você acaba com o véu do esquecimento, se tornando materialista, e Deus te dá uma grande oportunidade, e você, às vezes, desvia, erra o alvo, né? E desvia a sua meta, e você se torna uma pessoa má, uma pessoa difícil. O que vai acontecer? Você repetiu o diálogo, né? Você tem que voltar. Só que você não volta mais rico, você volta muito pobre. Você sentir na pele, porque quando a gente faz alguma coisa errada, tem 3 coisas que a gente tem que fazer. Primeira, arrepender-se. Segunda, reparar o dano. Terceiro, trocar de lugar. É didático isso. Quando você troca de lugar, se você matou, você vai morrer. Se você for rico, você vai ser pobre. Se você agrediu alguém, você vai ser agredido. Lembra a história do Chico do Quincas? O Quincas, ele tinha um escritório de contabilidade. Destruíram o escritório dele. E à noite ele tinha reunião com o Chico. E lá ele estava com o Chico à noite, triste. O que foi, meu irmão? O Quinca, vem cá, querido. Vem cá, abraçou ele. O que aconteceu? Aí o Chico falou: pô, Chico, entraram lá, destruíram meu escritório inteiro. E não se contentaram só em roubar. Quebraram tudo, Chico. Arrebentaram tudo. E o Chico, aquele todo carinho, né, abraçando ele, falou assim: calma, irmão, tá tudo bem. Você vai... Aí ele olhou para o rapaz assim, para o Quincas, falou: ah, meu irmão, como é bom devolver. Como é bom devolver. Concorda que era um resgate? Concorda que era uma expiação? Qual a diferença de expiação e prova? Prova são os testes do dia a dia, escorreguei, quebrou uma perna, às vezes vem uma prova para eu tentar resolver, para ver se eu consigo passar nessa prova. Agora, expiação é quando você está resgatando alguma coisa de trás e você trocou de lugar. Interessante, né? O que é a expiação? Você já arrependeu, você já reparou o dano, mas você tem que sentir na pele, que é educativo isso. E pimenta nos olhos dos outros é refresco. Agora, sinta a pimenta nos teus olhos, vê como é gostoso. Essa é a forma didática que existe da doutrina, que você vem novamente. Como é que estamos? Mais uns 10 minutos? Então, a gente viu que é importante a gente se preocupar em ter parcimônia, moderação, equilíbrio, né? Que não é errado, então, a gente ter nem orgulho e nem a vaidade, desde que seja
uma coisa suave, né? E o orgulho no movimento espírita, né? A vaidade intelectual. Eu já sei tudo. Tem espírita que chega e fala, essa palestra aí eu já sei tudo. Né? Vaidade moral. Eu sou mais evoluído do que aquele. Né? Gente, o umbral está lotado de espírita. Sabe por quê? O espírita sabe o que ele não pode fazer. Tem mais espírita lá do que outro tipo de gente. Que se você sabe, faz. Não é? Melindre, né? Orgulho ferido. Pô, não me chamaram ontem para fazer oração final. Puxa vida, melindroso, né, o espírito. Cuidado, você que é espírita, né? Cuidado. Estamos aí para servir, né? Emmanuel disse, o melindre é o orgulho disfarçado de sensibilidade. Exemplo de Jesus, Mateus capítulo 11, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. João capítulo 13, Jesus lavou os pés dos discípulos. Quer mais ato de humildade como esse? Não é? A humildade é a força servindo ao amor. Caminhos para superação, né? Silenciar diante da crítica, servir sem reconhecimento, aceitar tarefas simples, agradecer quando esquecido. 1 Pedro 5, Jesus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Gente, foi um grande prazer estar com vocês aqui. Espero que eu tenha trazido alguma coisa para que vocês reflitam sobre a importância de tomar cuidado com esse sentimento tão perigoso que é orgulho e vaidade. Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa para vocês, porque a pessoa que mais recebeu aqui fui eu. Muito obrigado a todos, uma ótima noite.